O negócio é o seguinte, meu velho. Se tu quiser também tirar a minha bela cara lá, eventualmente eu vou tirar durante a aula, é só clicar em minimizar. Passa a mão na tua ou na minha e clica em minimizar. É que eu, particularmente, não te vejo durante a aula, tá? Então tu sempre tem que Entendi. responder com palavras. Eu só fico vendo meu material. Muito bem. Vamos ler junto esse enunciado aqui. E daí tu me diz se tu saberia como fazer. Se tu sabe, a gente segue para coisas mais difíceis. Quando o preço Fechou. por unidade de certo modelo de telefone celular é 250 reais, são vendidas 1.400 unidades por mês. Quando o preço por unidade é 200, são vendidas 1.700 unidades mensalmente. Beleza. Admitindo que o número de celulares vendidos por mês pode ser expresso como função polinomial do primeiro grau do seu preço, podemos afirmar que quando o preço for 265, são vendidas quantas unidades, né? Essa é a pergunta. E aí, tu saberia resolver esse problema? Deixa eu só fazer as anotações aqui. Gosto sempre de anotar aqui a forma. Perfeito. Calma, deixa eu ver aqui. Então, o preço por unidade de certo modelo, celular 250, são vendidas 1.400 unidades. Quando o preço por unidade é 200, são vendidas 1.700 unidades. Então, deixa eu ver aqui. Aqui tem um valor fixo e um valor variável aqui, que seria o AX e o B. Cara, eu acredito que sim, eu consiga resolver isso aqui, mas é meio que na base do, tipo, eu pego os dois valores e meio que eu vou comparar eles pela fórmula. Eu não sei se essa é a maneira certa de fazer, tipo, aqui eu Vai pego comparar 200. pela fórmula. Não É, entendi muito bem o que tu quis dizer com comparar pela fórmula. Vai resolver um sistema, é isso? é mais ou menos isso, tipo, resolver por um sistema, mano, que acho, funciona, né? Acho que eu até já fiz esse exercício aqui, mano. Eu acho que Sim, eu sim. resolvi por um. Dá pra resolver por sistema, né? Resolver Mas por um acho sistema que é possível. mas acho que não, assim, o igual que eu falo, 1.400 igual a 250x mais b, 1.700 igual a 200x mais b. Daí, a partir desse sistema, eu consigo descobrir o valor de x, daí depois o valor de x, depois eu consigo descobrir o valor de b, daí sim eu descubro o valor de a, que é a variável, né? Daí eu acabo descobrindo todo o valor, assim, a partir de, assim, por um sistema mesmo. Exato, é o jeito mais apropriado mesmo. Só que se tu Ah, decora o assunto, também tem aquele outro jeito, né? De você encontrar o coeficiente angular primeiro com delta y dividido por delta x. Tu só precisa identificar quem é y e quem é x nesse problema, né? aham. Por Daí, exemplo, né? Eu acho que esse jeito que eu acabei de falar é mais rápido. Então, sim. se tu precisar de velocidade na prova, né? Será que tu consegue fazer o delta y por delta x aí e me dizer qual é? Deixa eu ver aqui. Os modelos celular a 250 são vendidos 1.400 unidades por mês. Cara, não vou saber, mano. Tá. Tenho a mínima ideia. Ó, eu vou fazer aqui. E se tu sabe resolver por sistema, tá bom. Só quero te mostrar como é que se faz mais rápido, tá? Fechou. Deixa eu pôr aqui. Eu gosto de fazer no Paint, porque daí a coisa fica separada. Beleza. Então, vamos fazer esse probleminha. Ele deu duas informações aqui, que tu percebeu bem, né? Uma quando tem um preço e outra quando tem outro preço. Quando tem um preço, vende essa quantidade de unidades. E quando tem o outro preço, essa outra quantidade de unidades. E ele falou que é uma equação de primeiro grau, certo? Sim. Sendo assim, o que que acontece? Onde ele falou? Primeiro grau aqui. Porra. A gente vai escrever equação de primeiro grau. A gente sabe que tem que ser escrita como uma AX mais B. Porra, o meu Paint hoje está complicado. AX mais B. Y igual a AX mais B. Ou seja, a gente, para definir o que o problema pede, primeiro vai ter que encontrar qual que é o A e qual é o B, qual é a equação que descreve esse problema, né? Para depois colocar o valor específico que o problema pede. Bem, então para encontrar o A e o B, tu tem algumas formas, né? Por exemplo, para encontrar o A, tu tem o delta y por delta x que eu te expliquei. O tal do coeficiente angular, que é dado por delta y dividido por delta x, onde o y e o x, né, são dados do teu problema. No nosso problema, o y é o número de celulares vendidos, certo? Tá bom. É isso? É.
preço por unidade de certo modelo de telefone celular é 250, são vendidas 1.400. Ou seja, quando tu coloca um preço de 250, tu vende 1.400. Quando tu coloca um preço de 200, tu vende 1.700. Ou seja, a quantidade que tu vende está associado com o preço, certo? Sim. Então, por isso que a gente tem que escrever assim, ó. Aqui do lado a gente escreve. Se fosse descritiva, né? Y. Quantidade vendida. X é preço. Ou seja, o Y é uma função de X. Tá bom? Sendo assim, a gente identifica, por exemplo, que nesse vermelho aqui que eu apontei, né, o X é 250 e o Y é 1.400, certo? Sim. Entende o que eu estou dizendo aqui? Esse tem que ser o Sim. valor do X e esse tem que ser o valor do Y. Aham. Justamente pelas definições que a gente fez lá, né? Que o X é a grana e o outro é a unidade ali, vendida. Beleza. Então essas são as nossas duas informações. E na equação de primeiro grau, tu tem que ter uma certeza. Se tu tem dois pontos, tu tens tudo o que tu precisa para encontrar o que o problema está pedindo. Porque tu tens a equação. Só precisa encontrar a equação. Tu falou sobre resolver sistema, beleza, é um jeito, mas eu não vou resolver por sistema, eu vou resolver aqui por essa forma que eu acho bem mais rápida, bem mais rápida. Então, beleza. Quem que é o nosso Y? Né? Esses são os meus dados de Y. Então, eu posso dizer que o azul é o ponto final, se eu quiser. Então, vai ser final menos inicial. Delta na matemática e na física é sempre final menos inicial. Como aqui a gente está falando delta Y, delta grana, né? Grana final menos grana inicial. E a mesma coisa aqui para o X. Não, desculpa, o X que é a grana. O Y é a quantidade de unidades vendidas. Então, aqui final menos inicial. Beleza? Tudo bem até aqui, cara? Tô entendendo. Pegou? Muito bem. Então, tu já vai Aham. reparar que a gente já vai encontrar o A, né? Esse A, ele tem, se fosse uma reta, né, se a gente estivesse pegando dados a partir do gráfico, esse A estaria associado com a inclinação da reta, que Que é por sua vez está geometria associado com analítica. o delta Y, delta X, teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, entendeu? Uhum. Claro Sim. que eu não vou falar sobre isso porque isso pode ser explorado em outro momento, só estou te dando um pincelê Sim. aqui por cima. Geometria analítica, isso, né, Isso, mano? exatamente. Então aqui, quanto que é 1.700 dividido por 1.400? 300. Tu tá percebendo que daria a mesma conta que se tu fizesse o sistema, né? O sistema também Sim. aparece uma subtração de equações. E aqui 200 menos 250 é menos 50, né, meu cara? Então 30 dividido por menos 5 é menos 6. Olha só o que a gente encontrou, um A negativo. Sem problemas, né? Tranquilo até aqui. Veja que faz todo sentido do mundo o A ser negativo, uma vez que ele tem a ver com a inclinação da reta, e a gente espera para esse problema uma reta decrescente, porque quanto mais eu aumento o preço do celular, menos eu vendo, certo? Então existe essa proporcionalidade inversa. Se eu aumento o preço do celular, eu vendo menos. E o Y ele tá relacionado com o preço, né? E o X com o número de vendas, tá certo? Não, o Y é o número de vendas, o X é o preço. Se eu aumento o preço, eu diminuo o número de vendas. Imagina se tu colocar o celular a R$ 1 milhão, ninguém vai comprar, né? Calma, o Y não é o número de. Não é o preço? Que a gente falou que delta Y é 1.700 Y menos quantidade 1.000. vendida, Ah, X preço. quantidade, tá certo, verdade. Peguei a visão, verdade, tá certo. Beleza? Daí é isso aí. Então, veja, eu quero que tu perceba a lógica do problema. Se eu Aham, aumento o preço, eu vou vender menos, não é? sim. Qual curso você quer fazer na FGV mesmo? Mas é administração mesmo. É. Então, É, às vezes o pessoal na administração tem matérias, né? Microeconomia lá, tem cálculo até, que tem que ter essa essa lógica. não. Aham. Tem um assunto que eu até tenho que ajudar, às vezes, que não é da minha área, né? Que é a microeconomia, que eles falam a curva de oferta e demanda, né? Não sei se tu tá ligado, mas tem a curva de oferta e demanda, uma é uma curva crescente e outra é uma curva decrescente. E daí tu tá buscando justamente esse ponto aqui, né? Então tu tem que conhecer justamente quais são os coeficientes angulares dessas curvas. A azul é sempre negativa, a vermelha é sempre positiva. Beleza? Entendi. Então tá bom, acabamos de encontrar o coeficiente angular aqui, menos 6. Agora a gente precisa encontrar o valor do B, porque nós precisamos encontrar a equação para achar o que o problema está pedindo. Já temos o A, agora tem que encontrar o B.
E aí, agora que eu encontrei o A pro C aqui, como é que você faria para encontrar o B? Tem ideia? Então, se a gente já tem o A para encontrar o B, Além é de ter menos. o A, nós temos esses pontos aqui também, né? Que a gente tirou do enunciado, lembra? Aham. Lembrando que o primeiro é o valor do X e o segundo é o valor do Y. O X e o Y. Calma. Cara, acho que minha geometria analítica tá meio ferrada, mano. Não lembro, não. Beleza, mas então tu precisa voltar para a equação de primeiro grau. Você falou que sabia, mas você não sabe, tá? Pode ser. É, Tem acho que eu que, tem saiba que fo... apenas fazendo pelo sisteminha, mano. As Mas, noções estão ruins. mesma coisa, velho. Depois que tu encontra o A no sisteminha, você vai ter que fazer a mesma coisa para encontrar o B. Como é que Cara, você acha o mano. B lá resolvendo pelo sistema? Você primeiro encontra o A e depois você Ah, encontra o tá. B. Substituindo um dos pontos na equação, né? Tu pode substituir, por exemplo, o ponto azul aqui, já que os números são mais simpáticos. Ah, pode pá. Né? Não é Tá. isso que você faz quando você resolve o sistema? Você primeiro encontra o A, depois você substitui um dos pontos. Então vamos Sim. substituir aqui. 1.700 é o valor do Y e o valor do X é o 200. Deixa eu jogar para o lado aqui. Pronto. Show. E agora virou uma continha de isolar letra, né? Será que você consegue isolar o B aí para mim? Quando você chegar na resposta do B, me fala, por favor. Fechou. Legal, 2.900. 2.900? Ah, vai Exato. ficar 1.200 aqui, 2.900, isso aí. Pô, aí sim. 2.900. Ou seja, agora nós temos a equação que rege esse processo aqui de compra de celular. Então, se a gente tiver qualquer valor agora de x ou de y, a gente pode encontrar o seu parzinho. Ou seja, a gente tem um determinado valor que a gente quer colocar no preço desse celular, eu vou encontrar quantas unidades eu vou conseguir vender com ele a esse preço. Então, o problema está pedindo justamente isso. Quanto que eu vou vender se o preço for 265, tá vendo? Então, no Sim. lugar do X, eu vou colocar esse 265 e vou encontrar o que o problema está pedindo. Pegou a ideia do problema? Peguei. Show. Então, agora é só fazer essa conta aí, né? Que é uma continha de vezes e mais. Vou fazer aqui na calculation. 6 vezes. Ah, vou te ensinar uma técnica aqui para fazer esse tipo de conta. O negócio é o seguinte, né? 6 vezes 265. Você vai poder usar calculadora no vestibular? Não. Não pode, mano. Então tá bom. Então eu vou te mostrar aqui. Olha só, né? O que que a gente está acostumado a fazer? Não sei se tu tá acostumado, mas o pessoal faz isso, né? Aquelas continhas assim, chata. Ah, sim. Vou te ensinar a usar o chuveirinho para resolver isso aqui. Porque se tu parar para pensar, 6 vezes 265 é igual a 6 vezes 200 mais 60 mais 5, sacou? Sim. E agora você pode simplesmente fazer o chuveirinho, olha só. Quanto que é 6 vezes 200? Pô, 6 vezes 2 é 12, dois Menos zeros. 6 vezes 60, 36 e um zero. E 6 vezes 5 é 30. Pronto, agora é só você somar da forma que você achar mais apropriada, né? Se ainda tiver ruim de somar, não faz daquele jeito um embaixo do outro. Escreve 1.200 como 1.000 mais 200, 360 como 300 mais 60 e mais 30. Agora ficou show, né? Agora ficou tudo número bem redondo de somar. 1.590. 1.590. Pegou a ideia? Peguei. É só uma outra forma de fazer que eu acho bem mais legal, assim, né? Bem mais rápida às vezes. A gente está acostumado a fazer desde criança daquele jeito, que não é um jeito muito rápido. Então, né, no vestibular ajuda bastante. Deixa eu pegar aqui. E agora tem que somar com 2.900. Na realidade, esse número é negativo, né? Então a gente vem aqui, coloca negativo, e daí faz a subtração. Tu também pode usar a técnica que tu achar mais apropriada. Eu só recomendo que tu treine coisas novas, tá? 1.310. Então, a esse preço, a gente consegue vender 1.310 unidades. Ok? Ótimo.
Então tá bom, eu recomendo. Claro, eu fiz explicando, né? Só que esse jeito que eu fiz é muito mais rápido que qualquer outro jeito de resolver equação de primeiro grau. Aham, sim. O importante é tu manjar da interpretação. Então vamos lá de novo. Ele nos deu dois dados. Falou que quando eu vendo 250, quando eu cobro 250, eu vendo 1.400 unidades, e quando eu cobro 200 por celular, eu vendo 1.700 unidades. Falou que é um problema de primeiro grau. Então eu já sei que tem toda aquela teoria da equação, do coeficiente angular. Se tivesse uma reta, daria para tirar o B só sabendo qual é o valor onde ela cruza o eixo Y, né? Tudo teorias que a gente está acostumado quando a gente fala de equação de primeiro grau. Beleza. Então, eu utilizei aquele A igual a delta Y, delta X, porque ele me deu bem claramente aqui os dois dados. Coloquei os valores aqui, perceba a simetria de cores, né? Tu precisa disso para conseguir resolver certo. Teve uma resposta negativa, justamente porque quanto maior o preço, menos eu vendo. Show. Coloquei isso na equação, e agora para encontrar a equação, que é uma parte do problema, porque eu preciso da equação para encontrar aquela quantidade de vendas específica, eu preciso saber o valor do B, então, que é o coeficiente linear. Então, uma vez que eu já tenho aqui o A, eu pego qualquer uma desses pontos, jogo na equação e encontro o B. Tudo bem até aqui? Aham, sim. Finalmente, então, agora que eu tenho a equação, que era aquela lá, né? Eu coloquei o valor do X que o problema pede, 265. Fiz a conta e encontrei a resposta aqui. Beleza? Tá ótimo. Difícil, fácil, como é que foi? Tranquilão? Cara, voltando a ver esse assunto, né? Realmente, tô meio enferrujado, mas vamos lá. Tá. É, Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar um problema que eu sempre uso com o pessoal aqui que quer estudar, que quer voltar a estudar matemática, né? Equações de primeiro grau. Eu vou até te mostrar no livro aqui. Deixa eu abrir meu livro. É coisa rápida, tá? Eu acho que como tu pega rápido as coisas aí, uma aula disso já é mais que suficiente. Apesar de ser o assunto mais importante que tem. Então deixa eu pôr aqui. Ó, página 70. Tanto que essa aula eu já sei qual página tá. Ó, ele vai explicar, né, que a equação de primeiro grau rege a maioria dos fenômenos da matemática, por exemplo, esse do teu problema da FGV. Aqui é a questão de um táxi que tu tem um valor fixo, ou seja, o que seria o B, 4,10 para entrar no táxi, mais 2,50 a cada quilômetro, sendo o quilômetro o X, certo? Se tu sim. anda 2 quilômetros, então, tu vai pagar 5 mais 4,10. Então é uma equaçãozinha básica, né, que ele conseguiu escrever matematicamente sem precisar de todas aquelas contas que a gente fez pela interpretação do texto, entendeu? Então, às vezes, tu nem precisa fazer conta para encontrar a equação. Só interpretar. Passar do português para o matematiquês. Beleza? Sim. Show. Então, aqui é um caso mais fácil. Por isso, eu quero que tu dê uma lida aqui nesse enunciado, né? E sabendo que tu vai ter que tratar de uma equação de primeiro grau. Então, escreve já aí na tua folhinha, por favor. Y igual a ax mais b. Quando escrever isso, me fala. Tá escrito já, mano. Perfeito. Então, sabendo que esses fenômenos, né, de crescimento constante é descrito por uma equação como essa, eu gostaria que tu lesse esse Vinícius trabalha aqui e tentasse responder a A primeiro, tá bom? Quando tu chegar na resposta da A, tu me fala. Eu só vou te pedir uns momentinhos porque eu preciso ir no banheiro, tá? Fechou. Beleza, dá uma boa lida no enunciado, tenta fazer as outras se tu conseguir também, mas se fizer só A já tá ótimo. Já volto. Fechou.
Certo, meu bom. E aí? Falando, eu não consegui aqui já. Conseguiu todas? Cara, a B é uma de ficar a resposta, então eu não sei se tá certa. Às Tudo bem. vezes falta um pouco dos conceitos, mas Vamos aos poucos. Qual que foi a equação que tu obteve? na A, a equação foi a seguinte: f de x igual a 90x mais 200, né? Sendo que o Perfeito, nosso 90 é o valor por hora, 200 é o valor fixo, né? Nosso B. perfeito. Daí, essa é uma função afim de justificar a resposta. Cara, eu acredito que sim, pois uma função assim A trabalha com um valor fixo e um valor que ele varia a partir de uma variável, que seria a variável x. Assim É, que o... eu diria, né, que essa tem muitas respostas possíveis. Eu gostaria só que tu entendesse mesmo, não que tu me explicasse. Se tu entende que é uma função afim, porque é um crescimento homogêneo, linear, né? Tu trabalha uma hora, ganha 90, trabalha mais uma hora, ganha 90. Então, tudo bem, para mim tá ótimo, ok? Também pelo Sim, fato de sim. que a equação que tu tens, o x está elevado a 1, né? Ele poderia estar ao quadrado, poderia estar dentro de uma raiz, não é o caso. Então, como ele está elevado a 1, é uma função afim, uma função de primeiro grau, beleza? Então tem que entender que a função assim é uma reta, né? Também, graficamente ela é uma reta, perfeito. Basicamente uma reta. Então os pontos dela são colineares, né? Eu já vi uma Perfeito. pergunta mais ou menos assim. Tanto afeta. Isso. Se eles estão numa reta, eles são colineares, muito bem. Exato. E a C, conseguiu fazer? Sim, quantos raios Vinícius recebeu trabalhando 2 horas da festa? A gente tem que entender que 2 horas é o nosso x aqui, então é só substituir na fórmula. F de 2 igual a 90 vezes 2 mais 200, né? Dá R$ 380. Daí a última, a gente tem que substituir o 515 pelo nosso valor final, né? Então Isso. a gente só não sabe qual é a nossa variável x. Nossa variável b a gente já tem. Então a gente faz 515 igual a 90x mais 200. A gente isola o 90x, depois a gente isola só o x, daí acaba dando que ele trabalhou durante 3 horas e meia na festa. Perfeito. Se é tranquilo para ti fazer esse tipo de matemática básica, já está ótimo. Muito bem. Perceba que ter obtido a equação foi só uma tradução ali do português para o matematiquês. Só Sim, que tem um outro tipo de questão, que é mais semelhante à que nós fizemos. Olha só, dê uma boa lida nesse enunciado aqui e me diz se não é praticamente a mesma questão que a gente acabou de resolver ali da tua prova. Dá uma lida aí. Quando deixa terminar eu de ler, ver. me fala. Deixa eu... Pois é, né? Ele dá 2 pontos aqui, né? Dá o x e o y, igual a gente teve no último cálculo. Exato. Interessante. Interessante. A gente tem o 500 como x, o 2.700 como y, 1.000 como x, né? Se- 2.800 como y. Será que você consegue fazer essa para mim, então? Pelo menos a A? Chegar nos valores de B e de Q, por favor? Mas então bora. Bora, bora, bora. Daí faz o seguinte. Eu gostaria que tu fizesse como se tu estivesse fazendo para a prova descritiva, tá? Descritiva? Tá bom. É, com bastante explicações e coisas do gênero. Daí tu me manda uma foto para eu avaliar se ficou legal ou não. Fechou. Beleza. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Mas eu acho que tu consegue sozinho. Eu vou até mandar o que a gente fez já, para usar como base, se for o caso. Fechou. Mas do jeito que tu achar mais apropriado, né? Se quiser fazer com delta Y, delta X, faz. Se quiser fazer como sistema, pode fazer. Fechou.
Rapaz, eu tô dando uma olhada aqui na tua postilinha pequenininha. Se tudo isso vai cair, velho, bastante matéria, hein? Não, mano, mas eu tô ligado nas principais, velho. Por exemplo, aí vai ter números irracionais. Cara, isso aí não cai, tá ligado? Vai ter muita matéria que não vai cair. Tipo, por exemplo, função trigonométrica, mano. A chance de cair é muito, muito baixa. Então não vai Então, cair seno, cosseno, essas coisas? cara, se não cair, essa é a parte mais básica, tá ligado? Se for cair. Mas o que mais cai, deixa eu te explicar, é bastante matemática financeira, essas questões aqui de função de segundo grau, principalmente função de primeiro grau, cai PA e PG, cai análise combinatória, bastante, cai geometria analítica, um pouquinho de log, principalmente aqueles probleminhas de log. É, para resolver Então, algumas coisas de matemática financeira precisa de log, né? exato. Juros compostos, juros simples, não cai tanta matéria, não. Eu já tenho mais separado que vai precisar, então não é tanta coisa, não. Essa apostila é só uma apostila completona, assim, pra aquela galera que faz, tipo, um ano de cursinho, tá ligado? Entendi. É, eu acho que dá para fazer todas as questões dessa apostila aí em 6 meses, mas pegar bem a matéria, não, né? Porque é muita matéria. Tem que focar Não é, nas né? principais que tu falou mesmo. Focar nas principais, com certeza. Essas de combinação aí também causam bastante confusão, né? Com certeza. Cara, análise combinatória eu acho uma matéria difícil. Sim, sim. Porque a gente vê o problema feito, parece óbvio, mas quando pega para fazer é difícil interpretar, né? Exato. Pra fazer a B também, mano, só. Me manda A pra eu ver como é que ficou. Fechou. Agora tô tentando fazer do jeito que tu me ensinou. Aqui, ó. Fiz no caderno, algum problema, mano? Não, Minha câmera nenhum, é boa. nenhum. Acredito que a câmera do meu celular seja boa. Saber resolver um problema desse é basicamente entender essa matéria toda. Qualquer interpretação além disso vai envolver inequações, talvez encontro de duas equações, né, encontro de duas retas, coisas assim. Mas
não é muito mais difícil que isso. Vamos ver aqui. Você definiu bem a relação que existia entre as unidades e o custo, escreveu a equação, explicou, substituiu os valores e obteve ali 11 quintos. É isso aí. O Q, que no caso é o A, né, o coeficiente angular, é 11 quintos. Fez a substituição na equação e substituiu um ponto, encontrou o B. E com isso tu tens a equação, né? Daí só falta escrever a equação, que seria C, né? Que é o que ele usa ali no enunciado, igual a 11 quintos vezes X, mais o teu B deu quanto? 8.000? Acho Cara, que eu também tem, achei estranho. Achei acho que tem estranho esse alguma coisa valor, meio né, mano? errada no B. Até o Acho Q eu sei que tá que certo. Acho que tu substituiu algum deve- dado errado ali. cara, Ou fez talvez, alguma deixa eu dar multiplicação errada. dar uma olhada aqui, velho. Às vezes Isso. errei um dado mesmo. É, Hum, parece tudo certo até a última linha. Da última linha tem alguma coisa muito errada lá. Né? Porque se tu faz 11.000 divide por 5, né? 11 dividido por 5 vezes 1000, né? Daí eu passei o 5 multiplicando para o outro lado, por 3.800. Ah, E esse foi teu pro erro. Esse foi teu erro. Tati foi o erro, né? É, porque tu Fácil, não pode passar o 5 multiplicando se o 11.000 sobre 5 tá somando B. Não pode. Só se o 5 estivesse dividindo todo mundo, incluindo o B, entendeu? Pode ficar, não pode? Não pode. Caraca. Tu só pode passar multiplicando para um lado algo que no Como outro que... lado está dividindo todos. Pode É ficar. isso. Peguei a Então, visão. a coisa que tu terias que fazer aqui é essa divisão primeiro, né? Eu acho que facilita. Aí tu encontra Uhum. ali que é 2.200, né? Isso. 2.200, certo? Passa o 2.200 subtraindo para o outro lado. Daí tu encontra o valor do B. De matemática básica aqui, mas não acontece também. Acontece. Então, C igual a 11 quintos de B. 11 quintos vezes X, mais, quanto que é? 2.200 menos 3.800 é 1.600, né? 1.600 B, né? Isso. E agora eu sei que tu sabe fazer a próxima. Aqui agora é só substituir, né? Já tem Exato. o C de X igual a C de X mais B, já tem o Q e o B. Não tem muita Isso. discussão aí. Demais. E pronto, cara. Pronto, pronto. Acho que a gente pode ver uma outra matéria aí. Tem. No outro dia tu me traz algumas dúvidas que tu tentares resolver aí de equação de primeiro grau e não conseguiu. Dessas outras coisas que tá na tua ficha lá, tem algo que tu acha mais interessante a gente aproveitar esses minutinhos aí? Cara, mano, a função de segundo grau é interessante, mano. Ah, Principalmente aqui é que básico. cai bastante problema de lucro, tá ligado? Que lucro igual receita, menos custo. Isso aí realmente é uma coisa que pega bastante. É verdade. Porque o que que acontece? A equação de primeiro grau ela é uma reta. Então ela é sempre crescente ou sempre decrescente. Mas nem sempre os fenômenos são descritos dessa forma. Por exemplo, numa empresa, né, tu tem um ponto ótimo ali, né? Que se tu, sei lá, vender mais, produzir mais do que aquilo, tu vai ter perdas, e produzir menos também vai ter perdas, porque tu vai estar deixando de lucrar ao máximo. Então, ou seja, existe um ponto de lucro máximo, ou de custo mínimo, né? Então, tu precisa de uma Exato. curva que descreva isso, que é uma parábola, certo? Sim. É isso aí. Então, as parábolas, elas têm esse comportamento aí de máximo mínimo que é muito interessante na tua área. Portanto, vamos dar uma olhadinha em probleminhas desses aí. Eu vou pegar aqui no teu PDF o que eu achar mais interessante. Que provavelmente vai ser a primeira. Deixa eu ver aqui. É bem rápido aqui que passa de um assunto para o outro. Página 5. Aqui. É uma de receita mesmo. Daí tem que até conhecer um pouco
típica expressãozinha da receita, né? Quem não manja muito desse assunto se ferra. Ó, deixa eu te mostrar. certeza. Ele não fala ali que é uma equação de segundo grau, né? Tipo, esse problema, se caísse agora na tua prova, você saberia fazer? Vamos mostrar aí, mas deixa eu ver qual é o primeiro lá. Não tá aparecendo aí? Ah, tá. Desculpa. É que eu não vejo o que tu tá observando, né? Mas tá aqui, ó. Agora sim. Uma loja vende semanalmente X relógio com seu preço por unidade P, em reais, 6 peças por pena, receita semanal. Tá, cara, mano. Receita semanal. Tem que entender que receita é igual P vezes X, né? Que P é o preço e X é a quantidade. Essa é a nossa Exatamente. forma de receita. Acho que esse é o conceito, um dos conceitos mais importantes aqui. Então, a gente sabe que nossa receita semanal é de 5 mil. Então, R igual a 5 mil. Nosso P, ele dá o valor aí. 600 menos 10x vezes x, faz o chuveirinho. Esse aqui eu já tenho um pouco aqui. Só que esse aqui vai ter vários, ó, vai dar 600x menos 10x ao quadrado. Daí, calma, vou passar isso aqui também. 10x ao quadrado mais 600x menos 5 mil. Calma, né? Agora nós precisamos saber os dois valores, né? Daí tem que continuar fazendo Bhaskara aqui. Você sabe fazer Bhaskara? Sei, mano. Isso aí, Ah. graças a Deus, eu não sei se é menos, né, é B ao quadrado, menos 4AC sobre, é, é isso. Isso pode escrever nosso delta, né? Depois você sabe o menos B, mais e menos, raiz de delta sobre 2A. É verdade. É isso. Bem, às vezes, quando os números são muito simpáticos, tipo os que estão rolando aqui, tu não precisa necessariamente fazer Bhaskara, tu pode pensar em soma e produto, né? Pois é, mano. Só que o que que acontece? Às vezes a gente fica pensando, pensando e não consegue chegar em lugar nenhum. Por isso eu te dou uma dica. Sempre tenta fazer por soma e produto, mas pensa 1 minuto. Se tu não conseguir pensar 1 minutinho e chegar na resposta, parte para Bhaskara, tá? E Sim, sempre começa pensando pelaquela estratégia da multiplicação. Quais dois números multiplicados, no nosso caso aqui, dão 500? Porque não tem muitos números que multiplicados dão 500, né? sim. Eu particularmente não consigo pensar em muitos que ao mesmo tempo somados vão dar 60. Mas eu sei que, por Verdade, exemplo, 50 vezes 10 é 500, né? exato. E 50 mais 10 é 60. Sacou a ideia? Sim, sim, peguei. Então, sem Bhaskara já saiu rapidão. Pois é, mano, cara, eu vou te falar que desde o ensino médio, né, que foi ano passado, não faz muito tempo, cara, eu fiz um trato comigo mesmo que eu ia abandonar a soma e produto, mano. Eu sei que às vezes às vezes eu sei que otimiza o tempo, mano, mas eu gosto de trabalhar com a segurança da Bhaskara, sabe? Tipo, eu já vou direto Saquei. pra Bhaskara, O que daí que eu acontece que só vou assusta um errando. pouco o pessoal é que o pessoal fica pensando e não chega na resposta, porque às vezes não tem resposta mesmo. Sabe aquelas Bhaskaras que o delta dá negativo? Pois é, mano. Justamente são situações onde não há uma combinação, sacou? Mas Bhaskara com número negativo, com delta negativo, é número irracional, não é? Justamente. Então é uma situação onde não tem solução. Só que as pessoas ficam lá pensando, não chegam na solução, mas é porque na verdade não tem solução. Não tem solução, sim. Ah, mas não é o caso do nosso caso aqui, né? Não, Numa aqui o nosso nosso caso caso é legal. só Não pode dar isso. 50 e 10, né? Pois é. Exato. 5 e 10 são os nossos valores. Veja que na realidade você não precisava nem de fato achar o 50 e o 10, porque a soma é 60. Tipo, tem que ser o B, entendeu? A soma das Uhum. raízes é sempre o B numa equação de segundo grau. Exato. É isso aí. Exato. Pois é, então, resposta B. De boa. B de boa. Vamos pegar a próxima aqui. Essa aqui tem um enunciado um pouquinho maior. Vamos ver. Tá bom de Bhaskara? Tá bom já, né? O Pois problema é é. sempre a interpretação. Se tu sabe a conta, o problema é interpretar. Esse aqui, como é que tá? Vamos ver. Uma única linha era, oferece um flow diário.
Ó, preço da passagem 200 comparecem 120 passageiros. Para cada aumento de R$ 10 na passagem, há uma redução de 4 passageiros. Qual é o preço da receita máxima em cada voo? Cara, quando eu ouço receita máxima, eu sei que tá falando de, geralmente, Y de V, né? Que é o Y do vértice. Boa, boa. Y do vértice. Eu, geralmente eu relaciono isso. Então vamos ver aqui, pegar esses dados aqui. Ele vai me dar um, ele vai me dar o X e o, ele vai me dar o X e o Y aqui, não vai dar? Quando o preço da passagem é 200, comparecem 120 passageiros. E para cada, não, calma, deixa eu ver. E o número de passageiros é Y. Preço da passagem é X. Então ele vai me dar assim o Y, ele vai me dar 2 pontos com X e Y aqui. Porque a gente vai ter o ponto A, que vai ser o número de passageiros, o número da passagem 200, e o número de passageiros Y 120. E quando você vai diminuir R$ 10, o número da passagem vai ser, calma, quando você aumentar R$ 10, vai ser 210 e 116. Então você já vai ter 2 pontos aqui, o X e o Y, né? A nossa conta. Aqui, esse é o X, esse é o Y, você vai ter 2 pontos. E aqui é uma função preliminar do primeiro grau, no começo, pelo menos, né? Então, A questão do preço, né? Aquele P que sempre aparece na receita é uma equação de primeiro grau, né? Sempre. Porque a receita normalmente é expressa como esse P, que é a função do preço, vezes X, que é a quantidade de unidades vendidas, né? Isso vai causar uma equação de segundo grau. Sim. Y igual a X. Então, calma. Aqui a gente já pode. Cara, eu tô vendo aqui. A gente pode comparar esses dois aqui. Não vai dar. Deixa eu ver isso aqui. Então, calando o preço da passagem 200, comprar 620 passageiros, para cada aumento de R$ 10 a passagem, uma redução de 4 passageiros. Qual é a receita máxima do voo? Então, a gente. Ah, cara, a gente pode descobrir o Y de V aqui. Que é só simplesmente a gente. Ó. Acho que o foco aqui é obter a expressão Do Y de V, né? Que seria uma. exato, que vai ser uma equação de segundo grau, exatamente. É menos delta sobre 4A. Então a gente precisa descobrir o delta aqui. Para descobrir o delta, eu vou precisar dos valores de A, B, e C não existe aqui. Calma. Isso aqui não daria para resolver por um esquema, mano. Com o quê? Calma. Eu lembro de já ter resolvido isso, né? Um semelhante desse aqui, mano. Deixa eu ver. R$ 200 com faixa de G para cada aumento de R$ 10 é uma redução de 4 passageiros. Qual o preço da receita máxima que maximiza o ponto? Y. Cara, mano, acho que eu não vou conseguir isso aqui não, mano. Como você resolveria isso aí? Bem, a gente precisa da expressão do preço, né? Certo? A questão é que ele não nos deu os dados exatamente, né? Ele falou algumas coisas aqui. Ele falou, quando o preço da passagem é 200, comparece 120 passageiros. E para cada aumento de 100 no preço, há uma redução de 4 passageiros. Então, se tu lembrar do que a gente conversou lá na primeira questão, né? Ele está dizendo que quando eu aumento 10, há uma redução de 4. Isso tem a ver com aquele coeficiente angular, com aquele delta x que a gente conversou, né? A ideia é essa. Ok? Então, Sim. a ideia vai ser construir uma equação em cima disso. Beleza? Porque de fato a gente não tem os valores específicos. A gente não tem os valores específicos. Para simplesmente colocar o P ali e daí fazer uma multiplicação e pronto, né? Mas vamos usar essa ideia que eu coloquei em vermelho ali, né? Vamos lá. Preço da passagem 200 comparecem
120. E agora, para cada aumento de 100, de 10, desculpa, uma redução de 4 passageiros. Beleza. Bem, anotado isso, a gente pode perceber, então, que nós podemos ter essa relação aqui do 4 como uma redução que tem a ver com o coeficiente angular, né? Porque se tu lembra da equação de primeiro grau, ax mais b, né? E a gente sabe que a equação do preço tem que ser uma equação de primeiro grau. Esse A está associado com essa redução de 4, sacou? Sim. Vou colocar aqui, menos 4x. Muito bem. Então, agora o que que acontece? Quem que é o B? O B é o valor fixo, né? Então, o B, ele vai ter a ver aqui com aquilo que a gente define como o inicial do nosso problema, que pode ser esse ponto aqui de 120. Então, 120 passageiros. Bem, então, nós já temos uma expressão aqui. A gente tem que lembrar que isso tem que ser multiplicado por uma relação associada ao preço, que tem a ver também com esses dados aqui, ó, de 200 e de 10. Então, a gente pode criar uma outra expressão associada ao 200 e ao 10. Lembrando que tem que ser uma multiplicação de expressões de primeiro grau, certo? Então, 200 mais 10x. E agora tu faz uma multiplicação dessas duas expressões que a gente obteve. E vai ter que a receita pode ser dada por isso. Pronto, agora eu acho que tu sabe fazer, né? Agora que tu tens uma expressão de segundo grau, vamos focar na tecnicalidade de obter o y-vértice. Como é que você faz para obter o y-vértice? Cara, eu costumo aplicar a fórmula direta. Menos delta sobre 4A. Pois é, o que acontece é que essa não é normalmente a melhor forma, tá? Eita. Você prefere primeiro aplicar o x do. Primeiro você prefere aplicar o x do vértice, descobrir qual seria o número de passageiros, depois descobrir o y do vértice? Exatamente. Porque às vezes o delta é complicado de obter, né? Eu recomendaria tu fazer isso quando tu já teve que obter o delta para, por exemplo, obter as raízes. Senão não vale a pena tu ficar procurando daquele jeito. Então faz o x vértice aqui, menos b sobre 2a mesmo. Claro que para isso tu tem que identificar quem é o b, né? Então para isso tu vai ter que fazer o chuveirinho ali. Depois é só jogar na equação, beleza? Claro, faz do jeito que tu achar mais apropriado. Esse é o que eu recomendo ser o mais rápido. Mas se tu acha outro mais seguro, pode ser. Tô vendo que tu gosta de ir pela segurança, né? Tu faz Bhaskara, tu faz o sisteminha lá. Beleza, beleza. Mas com o tempo tu vai conseguir aumentar a velocidade da tua resolução, tenho certeza. Beleza? Certeza, mano. Fechou. Show de bola, cara. Pô, nota 10 aí, dá pra ver que tu tá querendo mesmo aprender e tu já sabe bastante coisa. Só falta dar uma polida. Preciso melhorar, mano. Preciso melhorar. Se Deus quiser aqui. Aqui agora tem outro aluninho aí, mas, pô, cara, nota 10 a aula mesmo. Vou te mandar tudo que a gente fez aí. E logo que o vídeo da aula estiver pronto, eu já te mando também, beleza? Obrigado, mano. Que isso. Eu que agradeço, cara. Valeu, ótimo dia aí. Abraço.